Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso programa mensal Cantinho Espírita. Hoje, um encontro muito especial, porque iremos falar de uma pessoa maravilhosa, de uma criatura maravilhosa e que, com certeza, é esse grande guia, esse grande exemplo que Jesus nos deixou, que é nosso querido Chico Xavier. Sejam bem-vindos todos que estão nos acompanhando aqui já pelo chat. Um beijo, um fraternal abraço meu e de Letícia aqui do Paraná. Que vocês se sintam aqui nessa sala de transmissão em casa. Hoje iremos falar de um tema apaixonante, um tema extremamente importante e que será relatado aqui nesse bate-papo na live com o meu amigo, querido amigo meu e de Letícia, o nosso querido Eugênio Eustáquio, que é presidente do grupo Espírita Meimei em Pedro Leopoldo. Iremos falar muito do grupo Meimei e também do livro Registros Imortais, a qual está aqui comigo, e que é do autor Eugênio, organizado pelo Eugênio Eustáquio. Iremos falar muito a respeito e vamos compreender essa importância desse trabalho missionário de Chico Xavier. Então, vamos receber aqui na nossa sala de transmissão o nosso querido amigo e que todos recebam com muitas vibrações fraternais e que essa noite abençoada, os benfeitores possam nos inspirar. Então, querido amigo Eugênio, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, boa noite para você, Letícia, e os demais aí que estão conosco nessa noite. Ok. Eugênio, é uma alegria estar recebendo você no Cantinho Espírita, retornando, né? Nós já estivemos aí juntos naquela época mais crucial, mais difícil aí da pandemia. E agora é uma alegria estar com você aqui. E pelo cenário, você está aonde? Na casa Chico Xavier? Na casa de Chico Xavier, onde ele morou de 48, né, até 59, e pertenceu até o final da sua existência física. Estamos aqui colhendo as vibrações do mestre, né? Graças a Deus. Estamos com saudade aí do nosso querido Pedro Leopoldo, como o pessoal fala, Leopoldo, rápido, né? Leopoldo. Leopoldo, rápido. Então, PL. Estamos... Mineiro, brevê, tudo, né? Isso, estamos com saudade. Vai ser muito bem-vindo. Assim que puder se deslocar aí de Curitiba para cá, vai ser uma alegria. Ah, sim, sem dúvida alguma. E envio nossos abraços aí para todos os nossos amigos, viu, que estão aí na cidade, que temos muito carinho, muito afeto, e em especial ao nosso querido amigo John Harley, né, que parece nome de ator de cinema, né? John Harley, ó. É artista de cinema, né, gente? É isso aí. Pode deixar que será abraçado. Todos aqueles que procuram por você, procuram notícias, a gente vai levar as boas notícias. Mande um abraço também quando encontrar com a Célia Diniz, aí do nosso querido Luiz Gonzaga. Enfim, se eu for aqui numerar, né, tantos companheiros e amigos que nós temos aí de Pedro Leopoldo. Então, Eugênio, o nosso tema aqui, o nosso bate-papo hoje é sobre essa obra maravilhosa que está aqui, Registros Imortais, e que eu tenho a honra de ter seu autógrafo aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ó, o seu autógrafo. E sabe quando foi esse autógrafo? 11 de abril de 2015. Olha, vai fazer aniversário, hein? 7 anos já. Vai fazer 7 anos. Sua assinatura, e você me coloca, Orlando, que essas páginas de luz ilumine seu caminhar
na doutrina dos espíritos. Abraços do amigo Eugênio Eustáquio. Então, quer dizer, ter o livro do organizador, né, o autor desta obra, e já a capa nos fala muito sobre essa história. Mas, antes de a gente entrar nesse... que agora, queridos internautas, prestem atenção, agora nós vamos fazer uma viagem aí. Para chegar no livro, nós precisamos, claro, entender algumas jornadas aí do Chico, e nada melhor do que o nosso querido Eugênio para falar para nós, não é? Então, Eugênio, eu perguntaria, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo, que antes de a gente falar da obra, desse conteúdo histórico para a doutrina espírita no Brasil e internacional, conte para a gente, assim, resumidamente aí, a trajetória do Chico aí em Pedro Leopoldo, né? O surgimento do Luiz Gonzaga, as atividades mediúnicas no Luiz Gonzaga, e também, né, na Fazenda Modelo, né? Ele realizava, parece que às quarta-feiras, uma reunião íntima lá com a família do Rômulo Joviano, e também tem aquela sala especial. Fala para nós aí, então, essa trajetória do Chico. Bom, pessoal, o Chico, ele começa a sua trajetória, né, como médium em 1927, oficialmente aos 17 anos, como é sabido de todos nós. E essa fundação do Luiz Gonzaga, que proporciona os primeiros trabalhos, né, da discografia, que o casal Perácio teve aquela visão maravilhosa, e esse casal veio até para Pedro Leopoldo acompanhar o trabalho iniciante de Chico Xavier, morar do lado da casa deles, né? Dado que poucas pessoas às vezes sabem. E Chico iniciou essa tarefa com alguns poucos amigos, em casa da dona Josefa, né? Que o abrigou, depois que foi fundado o grupo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que contava com a participação já do seu irmão José Xavier, e eles se reuniam naquela casa. Segundo até o Wagner me falou que tinha casa, mas tinha um quarto separado, que historicamente nem é registrado. Essa é uma palavra do sobrinho dele, que guarda lembranças, segundo ele, dessa época. E o Chico ali fazia o seu trabalho, mais tarde fundado Luiz Gonzaga, segundas e sextas-feiras, o Chico atendia na psicografia e receituário aquelas pessoas que chegavam até a sua porta em busca de orientação. E um dado interessante que foi registrado em 1935, né, pelas notáveis reportagens com Chico Xavier, Clementino de Alencar, o Clementino admirou quando ele veio ver as pessoas que procuravam. Não eram só essas pessoas necessitadas, eram pessoas curiosas, letradas, como diziam na época, né, mais intelectuais, para buscar algumas respostas ou mesmo atestar esse fenômeno mediúnico do qual Chico, né, desenvolvia com a naturalidade que a gente sabia como missionário dessa tarefa. E a tarefa dele prossegue, né, vão surgindo os livros, o primeiro em 1932, que foi o Parnaso, e tem uma sequência de trabalhos, né, psicografados a partir daí. E o Chico, então, nessa época de 35, inicia o seu trabalho na Fazenda Modelo e conta com o apoio de Rômulo Joviano. E também gosto de citar o apoio de Zeca Machado, José Flaviano Machado, que era o gerente da companhia têxtil aqui de Pedro Leopoldo. Então, eram os dois lugares que tinham emprego. A espiritualidade mandou dois guardiões sociais, digamos assim, espíritas, que o auxiliaram a se sustentar, digamos assim, ainda numa sociedade preconceituosa que não entendia ainda a tarefa do jovem Chico, e ele prossegue, né, incansavelmente a sua tarefa. E essa união, né, com o Dr. Rômulo, que o leva a esse trabalho, e o Chico vai vencendo as suas etapas, né, como a gente sabe, lá em 44, recebe um processo por direitos autorais,
e começa a psicografar, já tinha psicografado até Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Um dos ícones da sua obra. E lá na Fazenda Modelo, esse espaço de tempo, que é devido às orientações que adivinham até do próprio culto do Evangelho, nós temos aí hoje as obras editadas pelo Vinha de Luz, né? O Deus Conosco, Colheita do Bem, Sementeira de Paz, Sementeira de Luz, que narra um pouco dessa tarefa mediúnica orientada a Chico. Então, ali, o mais famoso livro, digamos, é o Paulo Estevão, né? Que ele ficou no local em que era, digamos, era o subsolo da casa, em que ele ali pôde fazer esse trabalho isoladamente, num ambiente rural, né, calmo, para que ele pudesse absorver essas páginas maravilhosas, né, da história do cristianismo. Então, o Chico trabalhava dessa forma. E o Chico também, às vezes poucas pessoas sabem, o Chico ele psicografou em vários locais, além da própria casa, porque o Chico foi muito procurado, e esse recolhimento necessário para a psicografia, nós temos narrativas da irmã dele, numa varanda que tem na casa dela, que daria até uma vista para a cidade de Pedro Leopoldo, da Cidália Xavier. Ela falou que muitas noites ele passou ali psicografando. De uma sobrinha também, da Cidália, que morava lá na casa com ele, depois casou-se, recebia ele altas madrugadas para psicografia, porque ninguém sabia onde Chico estava, né? Para ele poder realizar essa tarefa grandiosa. O trabalho dele foi prosseguindo. E eu acho essa visão que a gente traz do Chico, né, era um médium que, na sua primeira obra, se tornou conhecido, não vou falar famoso, porque senão ele pode ficar com raiva, eu estou na casa dele, né? Ele ficou conhecido no Brasil todo, a sua obra, quer dizer, nesse caminhar do Chico até a fundação do Grupo Meimei, o Chico já era aquele médium conhecido, respeitado, procurado, referenciado, era notícia, apesar de não gostar muito, mas o Chico ainda achou um tempo para se recolher e fundar o Grupo Meimei. E ele sai de todo esse círculo, né? De presença junto ao povo, junto às obras, né, que ele estava escrevendo. Enfim, ele se recolhe para um atendimento aos sofredores desencarnados através do atendimento mediúnico, através da mediunidade de psicofonia. Então, assim, o valor, né, ainda se torna ainda maior, porque o médico tão atarefado, cheio de coisas, ainda vai se fazer um trabalho tão oculto, né, tão necessário para a humanidade, e ele se recolhe e funda o Grupo Espírita Meimei. Então, esses foram os trabalhos que Chico, aqui, né, espiritualmente falando, realizou, que hoje tornaram-se os caminhos de luz Chico Xavier, onde ele passou e deixou sua história, né? Que é o assunto do a fábrica de tecido, o grupo escolar que ele estudou, a casa dele, o Luiz Gonzaga, o Meimei, e a Praça Chico Xavier, que foi uma homenagem, né, do povo de Pedro Leopoldo, que Chico recebeu aos 70 anos de idade, né? E, claro, o trabalho social dele, que é a marca maior do seu exemplo, né? O trabalho social, que começou aí num atendimento a uma ponte, né, que tinha aí em Pedro Leopoldo, e foi levar uns pães a pedido de Isabel de Aragão, a veneranda, não foi isso? Isso mesmo, que como ele mesmo falou, eu não tinha pão nem para mim, como que eu ia distribuir? Mandou iniciar a tarefa, Chico, confiante, né, na presença dos espíritos amigos, chegou a esse trabalho social intenso, que continua através do seu trabalho, da sua obra de psicografia, né, do seu exemplo, além do exemplo da sua inspiração, porque muitos se inspiram no Chico para fazer algumas
pequenas coisas ainda, e tudo é contribuição para um mundo melhor, acreditamos nós. E Chico tem uma frase que eu acho tão interessante, né? Ele fala que tudo valeu a pena pela caridade. Certo. Tudo foi muito bonito pela caridade, pelo auxílio ao próximo. É o que ele mais gostava, né? Do contato com o povo, além do pão material, curar as dores, né? Consolar as feridas. Então, o Chico não ficou aquele médium, digamos, de gabinete, né? É o Agora médium estou todo de gabinete, que só ficamos... o Chico foi atirado, ele foi ao povo, ele tem uma fala dele, né? Deus me livre ficar trancado no lugar só conversando com espíritos, né? Eu preciso do povo, eu preciso de energia. Tanto é que Emmanuel, quando o Chico tinha alguma dificuldade, que poderia atrapalhar a sua sintonia para a psicografia, ele mandava ele estar com o povo, vai para a periferia. Vai trabalhar. Vai trabalhar fora que você volta outro. Porque aquilo que fazia o que? Uma renovação, ele fazia bem, fazia tudo valer a pena, como ele mesmo disse, né? Esses contos estão muito bem registrados, né, pelo nosso amigo Bacelli, nos seus livros documentários, né? Está muito bem documentado Principalmente no Evangelho de Chico Xavier, né? Esse livro, Evangelho de Chico Xavier, é maravilhoso, né? Esse documentário aí, né? O Carlos... Porque é importante, eu registro aqui, que desde que quando eu passei a frequentar Uberaba, na década de 80, que fui buscar Chico para orientar-me na tarefa da mediunidade, na doutrina, né? E eu, então, participei de dezenas e dezenas de todas as atividades lá, na peregrinação, no Pássaro, lá na Vila do Pássaro, e eu sou testemunha, isso precisa ficar registrado, porque muitas pessoas podem fazer alguma questionamento, alguma colocação, né? Eu olhava lá aquele homem ali, anotando tudo que o Chico falava no caderninho, né? E depois eu vi ele com um gravadorzinho, tudo. É o nosso querido Bacelli, né? Bacelli ia registrando tudo aquilo e depois ele foi compilando e foi trazendo aí essa farta biografia. Tenho todos os livros aqui da biografia do nosso Chico, inclusive o Evangelho de Chico Xavier, né? Mas... Esse nome, para mim, é muito interessante. É o Evangelho de Chico Xavier, da atitude de Chico, né? De cristão mesmo. Então, o Evangelho de Chico Xavier é o exemplo mesmo, né? E então fica aqui, peço licença, para registrar na live, né? Que então o nosso querido biógrafo, amigo de Uberaba, Bacelli, ele fazia esses registros ali, ó, Chico falando lá no abacateiro e tal, e ele anotando lá. E depois com um gravadorzinho, né? Aqueles pequenininhos também, ele foi anotando. Então, depois ele vai compilar isso daí, ficar registrado. Você citou aí, né? Que nasce, então, o grupo Meimei. Sim. E ele nasce dessa necessidade, principalmente, da busca, né, Eugênio, de casos de obsessões, né? De casos complexos de obsessões. A gente fala tanto de pandemia, né? Endemia aí, tudo, e a gente sabe que a obsessão, ela atinge, né, muito a nossa sociedade, o mundo. Nós sabemos que esse processo da guerra aí, ela tem também a responsabilidade do homem, mas potencializado por esses espíritos ainda que estão ladeando nós aqui numa psicosfera ainda muito infeliz, que André Luiz chama de zonas inferiores, que está no nosso lar. Então, nasce o Grupo Meimei dessa necessidade.
Eu só queria aqui colocar, antes da gente entrar, então, no mérito do livro, porque tem muitas pessoas aqui na live que não sabem o que é uma reunião de desobsessão, né? Porque nós vamos entrar nesse tema agora para poder entrar no livro. Sim. Então, esclarece para os nossos amigos o que é uma reunião de desobsessão. O Meimei fazia essa reunião e fala um pouquinho daquele LP. É isso mesmo, não é CD, não é DVD, não é pendrive, não é tá na nuvem os dados. É um LP mesmo. A época não era a minha época e nem do Eugênio, era uma época mais antiga, né? O LP. Eu já nasci nessa época, né? Na verdade, era um disco de vinil compacto ainda, porque era aquele pequenininho. Rotação 78, que é um disco grande, fala 5 minutos só. Então, sim. Né, é tradicional. Mas a reunião de desobsessão, de atendimento, ou reunião mediúnica, o Arnaldo, ele narra muito bem a proposta que foi feita, e eu acredito que isso definiu para mim muito o que é reunião de desobsessão. Arnaldo fala o seguinte, que é socorro aos desencarnados por meio de esclarecimento e consolo, visando o benefício das entidades conturbadas e sofredoras que eram atendidos ali na reunião, que eram justamente os processos obsessivos, porque no socorro da entidade, o benefício também ia para aquele obsidiado, né? E aquele espírito que está no processo obsessivo não deixa de ser um processo doloroso, ele não se liberta, ele se agarra ao ódio, espalhando o sofrimento, mas o que a gente tem que perceber é que todo aquele que causa sofrimento acaba sofrendo junto, principalmente nos processos obsessivos. Então, o Chico convidou o Arnaldo Rocha, alguns amigos e familiares, para que fizesse um grupo íntimo de uma grande responsabilidade nesse trabalho iniciante. Isso depois de 6 anos de estudo de Arnaldo junto a ele, que ele fez essa proposta como uma proposta vinda do plano espiritual para que eles iniciassem esse trabalho. O Arnaldo, para alguém que não saiba, ele foi o esposo de Meimei quando encarnada na Terra, né? Ficaram apenas 2 anos casados e ela desencarnou aos 24 anos e ele ficou viúvo aos 24 anos, porque eles tinham a mesma idade. Então, o Arnaldo, um ateu, que no convite de Chico Xavier, que é uma história, né, mais longa, chega a Pedro Leopoldo e depois fala que fez uma faculdade, né, de espiritismo e mediunidade junto a Chico Xavier. E em 52, eles fundam o grupo Meimei. Então, com os médiuns, que a gente chama médiuns psicofônicos, pode ter outro tipo de médium, mas no trabalho da desobsessão, a psicofonia, o mecanismo, a fala do espírito é um mecanismo mais adequado para o que nós chamamos de choque anímico. Aquela sensação de encarnado que o espírito ainda necessita, por aqueles minutos que passam ali na reunião, eles se sentem como encarnado e nos compreende como encarnado. Então, a espiritualidade usa as faculdades mediúnicas do médium, que vai trabalhar essa sensação no perispírito, né, no corpo espiritual do desencarnado, e ele vai se manifestar como se estivesse encarnado. Aí é o alívio que ele tem de comunicar, de chorar, de reclamar, de xingar, de pedir, de implorar, né? Algumas mensagens que a gente tem, alguns têm o benefício apenas de chorar, de aliviar o coração. Então, é um trabalho de amor, né, de caridade, de compreensão à dor humana para um planeta de expiações e provas como o nosso ainda, que necessita muito dessa assistência espiritual para aqueles que partem. Mas você falou aí da guerra ainda há pouco. Vamos frequentar uma reunião mediúnica num período desse, de uma pandemia, né, que é desencarne em massa. Então, realmente é buscando esse alívio ao espírito e norteando algum caminho para que ele possa recomeçar.
Como diz Emmanuel, poucos de nós enxergamos a espiritualidade quando desencarnamos. Muitas vezes voltamos sem conhecer a espiritualidade mesmo. Então, funciona dessa forma, como um hospital, como um pronto-socorro, né? Uma enfermagem, né, uma espiritual. enfermagem espiritual. Muito bem. E que irá desdobrar aquele atendimento que próprio Jesus fazia, né? Lembrar lá o processo de Gadara, né? E quantos corações que estavam ligados a espíritos em zonas de sofrimento e de dor, e Jesus processou esse trabalho, né? E que vem, e agora reviver dentro da doutrina espírita esse trabalho precioso, porque eu faço a seguinte pergunta, né? Será que amanhã, um dia, nós mesmos não teremos que nos recorrer a uma atividade dessa? Quem poderá dizer não? Não é? Então, porque... e essa reunião ocorria que dia, que horário? Só completando um pouquinho para ficar Pois bem não. Fica à linkado à vontade. doutrina, a obsessão, né? Ela vem daquela premissa: pode os espíritos influenciar, né, a sua vida muito mais que vos imagineis, né? Eles podem até vos dirigir de ordinário. Então, é esse sentido, é dessa comunicação mental que muitas vezes o espírito sofredor ou que odeia, né, faz essa conexão com o encarnado, ou mesmo com o desencarnado, ou ao contrário, o encarnado faz com o desencarnado pela mente. Então, tem essa ligação. E, justamente, o esclarecimento é nesse sentido, né, de mostrar novos caminhos, novas possibilidades para encontrar a tranquilidade que todos nós procuramos. Essa reunião, ela acontece, né, desde a época do Chico, às quintas-feiras, às 20 horas. É uma reunião que não tem público. Nós trabalhamos com os médios psicofônicos, eventualmente podemos ter uma psicografia. Os que a gente chama que vão atender os espíritos, vão conversar com os espíritos, que, né, na obra da literatura chama de doutrinador, esclarecedor. Tem alguns nomes mais recentes que se usam, mas na obra do Chico a gente encontra essas duas palavras: doutrinador, esclarecedor, né? Ou enfermeiro também, né? A função é de enfermeiro. E é uma mensagem de amor. Então, aí se recebe esses irmãos com assistência espiritual dos espíritos, né, protetores, os dirigentes da casa, e ali é atendido esse espírito através da doação, né, da passividade mediúnica do médium. Tem aquele que vai dialogar com aquele espírito, e tem os outros que vão fazer a sustentação magnética, para que essas energias possam ser trabalhadas, desligadas, ampliadas, renovadas, enfim, sustente aquele trabalho através da oração e das vibrações positivas, né? E é dessa forma que a reunião acontece. E o Chico era um médium psicofônico. A gente imaginava que poderia ser um médium esclarecedor, né? Mas o Chico, ele, com a sua mediunidade prodigiosa, ele recebia aqueles espíritos em sofrimento, ele cedia sua mediunidade para isso. E demais médiuns que trabalhavam naquele local, né? Junto a ele, aqueles que foram convidados por ele a iniciar a tarefa mediúnica. Por isso que Chico é esse exemplo mesmo na mediunidade, não é? Porque muitas pessoas, às vezes, desavisadas por algum motivo, né? Pensam que Chico era só o benfeitor, o intermediário como médium de Emmanuel, André Luiz, Maria Dolores, Meimei, Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, e vamos falando aí, João de Deus, poetas, né? Bert Campos, mas não, ele se consagrava também a essa atividade como medianeiro desses corações que necessitavam da orientação, do amor, do acolhimento, não é?
Eu acho que a nossa mediunidade está mais que esse trabalho, que trabalho tão grandioso igual o Chico fez. Certo? Nosso trabalho está mais nessa tarefa de consolo e esclarecimento nesse sentido aos nossos irmãos desencarnados. Você mesmo tem essa tarefa, né? Da psicografia, aqueles que estão do outro lado e os outros estão sofrendo aqui. Não deixa de ser esse trabalho assistencial, né? E muitas vezes nós fugimos. Hoje, no movimento espírita, aqui em Pedro a gente recebe muitas caravanas, do país todo, né? Fora do país, tanto aqui na casa de Chico, como no Meimei e tal. E eu sempre pergunto, quem trabalha na reunião mediúnica? De 40, uns 3, 2. Eu tenho uma preocupação com isso. Toda live que eu faço, eu gosto de citar isso. As casas espíritas precisam se preparar para receber novos médiuns, da formação e experimentação e observação. Porque nós temos muitas casas, não estou criticando, mas é uma constatação, que tem aqueles cursos de mediunidades bem elaborados, úteis, né, e necessários. Mas na hora da experimentação e a observação, o médium... Só na outra encarnação. Não faz, não vai, ou não tem oportunidade, porque reunião mediúnica é reduzido. Nós não temos uma reunião mediúnica de muita gente. Segundo Kardec, o número menor é melhor para que haja a harmonização, a concentração, e não é espetáculo, que um espírito vem e manifesta como se fosse um espetáculo. Não, é íntimo. E íntimo para pouca gente. Por isso que Chico saiu do Luiz Gonzaga e foi fundar o Meimei para essa tarefa, né? Bem exclusiva. Então, nós estamos precisando estimular, os dirigentes espíritas estão precisando estimular mais, não só o estudo da mediunidade, mas a experimentação e observação. Segundo Roque Jacinto, grande escritor espírita e grande espírita, ele fala que a teoria está muito distante da realidade. Exatamente. A teoria ajuda muito e é necessária, mas Kardec fala que não tem outro meio de conhecer e exercer a mediunidade, evidentemente o estudo, mas a experimentação e observação. Fica aqui o registro da sua observação, a qual eu compartilho integralmente, porque se eu fico pensando dentro da minha singela atividade, né? Eu não gosto de ficar falando de mim, né? Mas não é nesse sentido, mas como um exemplo, eu fico pensando se na época que eu iniciei eu tivesse tantos entraves, né, para o exercício da atividade, né? E eu, de certo, eu talvez até desistiria, talvez nem continuaria, por não ter o estímulo e a orientação, né? Mas, graças a Deus, tive os pais espíritas que me orientaram, fui acolhido em casas espíritas com esse olhar que você tem, o da orientação, mas o da experimentação, do exercício, né? E depois eu passei a visitar Chico, e Chico foi, então, me indicando outros procedimentos, outras orientações necessárias. Então, eu compactuo aqui, compartilho com toda essa colocação que você está falando. O médico precisa de acolhimento. Exatamente. Até porque o André Luiz, ele fala sobre isso no livro Os Mensageiros, quando ele está lá, nós estamos estudando na live de terça, os primeiros capítulos ele está lá com o Vicente, no Ministério da Comunicação, no Centro de Mensageiros. E lá ele comenta, né? Quando Aniceto fala para ele que dali, daquele centro de mensageiros, centenas de espíritos reencarnam com a tarefa na área ou doutrinária do esclarecimento, como dirigente espírita,
ou na área da mediunidade. Então, essas pessoas batem a porta da casa espírita procurando socorro, orientação. E aí você vai e fala para ela, olha, nessa encarnação, você só vai estudar. Só. Eu não estou falando que não é para estudar. Se só nessa encarnação... Meu pai falava assim, que muitas... Não é crítica, mas é um fato, que tinha casas espíritas, que aquele que tinha a tarefa da mediunidade só ia conseguir na outra encarnação, porque naquela era só estudo. Só decorar as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Não tinha que decorar, tinha aquela encarnação inteira para decorar. E nós sabemos que o próprio codificador, ele faz uma associação entre a teoria e a prática, né? Tem que haver um equilíbrio para... Imagina se o piloto de avião só ficasse na teoria. Ô, Ana, falando em estudo, a gente estuda, trabalha, e isso é constante, nosso estudo não termina. O Raul fala que ele estudava mediunidade há mais de 400 anos, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Sim. Então, o estudo é sempre, você pega uma base e vai desenvolvendo seu trabalho mediúnico, né? E, de acordo com a sua sensibilidade e dedicação, você vai recebendo o amparo do alto para desenvolver a sua tarefa. Mas tem que começar. Nós temos mensagem que vai estar na obra que a gente vai falar, mas vou citar de uma vez, de um esquizofrênico que fala que ele passou aquele período de reencarnatório ouvindo voz, não sabia o que fazer com aquilo. Assim que ele desencarnou, ele nem teve débitos aqui na Terra altos, não. Foi esclarecido que ele precisava do trabalho mediúnico e ele não encontrou o caminho, não procurou esse caminho, entendeu? Então, ele ficou em perturbação mental, que são processos obsessivos, né? Eu vou falar uma coisa assim, para quem é um bom entendedor, vai entender. Nós que trabalhamos nas cartas consoladoras, eu vou lhe dizer, eu continuei pelo apoio, e eu tenho registros aqui, é porque eu não fico mostrando. Tá aqui, tudo aqui, ó. Aqui do meu lado esquerdo aqui, né? Eu tenho vários registros, apontamentos dessa orientação de Chico para essa tarefa da Cartas Consoladoras, né? E uma questão minha íntima, eu nunca publiquei, e nem vou publicar, é algo meu. Mas está aqui, tem já para amigos íntimos eu mostro, posso mostrar para você quando for aí. Mas eu não estou aqui generalizando, porque senão seria ruim. Mas, veja, eu continuei na tarefa pelo impulso e o apoio que Chico me deu. O incentivo que ele me deu, e ele dava para vários trabalhadores da área da mediunidade, não era só para quem tinha a tarefa da Carta Consoladora, não. Eu vi várias vezes ele orientando lá no Grupo Espírita da Prece, pessoas nas outras, variadas tarefas da área mediúnica, do âmbito mediúnico. Então, eu continuei pelo estímulo dele, porque se eu fosse depender no que tange as cartas consoladoras de dirigentes, não estou generalizando, do movimento espírita, eu tinha parado. Porque a visão deles era, inclusive de muitos, ainda assim. Cartas consoladoras só Chico podia fazer. Eu ouvi isso, entendeu? Então, e eles se esquecem que vários trabalhadores, vou citar nome, porque senão eu posso esquecer algum, e se eu esquecer algum, que pode ser um amigo, fala, olha, né, a gente pode melindrar alguém, magoar alguém, longe disso. Mas vários trabalhadores aí que estão nas cartas consoladoras foram orientados por Chico, foi estimulado por Chico, não é? Então, ainda bem que nós tivemos Chico. Exatamente. Que abriu muitas portas, porque o Chico,
também sofreu essa perseguição e esse descrédito. Tanto é que ele ficou sozinho, Luiz Gonzaga, lendo o Evangelho sozinho, até com medo de não achar que ele tinha ficado doido. De falta de apoio. Ele lia sozinho o Evangelho e Emmanuel pedia para ele comentar alto. E ele ficava preocupado de alguém escutar e não tinha ninguém. Aí Emmanuel mostra para ele aquele auditório lotado espiritualmente de aprendizes, né, do Evangelho de Jesus. Olha para você ver como é que é difícil, né? Então tem que perseverar até o fim. Ir na caneta aí, viu, Orlando? Exatamente. Então, nessas reuniões, né, no MEI-MEI, grupo MEI-MEI, iniciou-se, daí nasceu 2 livros, Instruções Psicofônicas, né, e Vozes do Grande Além, não foi? Sim. Como nós falamos da reunião, tem aquele período do atendimento, né? Tem sempre um estudo evangélico para harmonizar o ambiente, tem o atendimento aos espíritos. Na terceira parte, que a gente chama, a gente recebe instruções, orientações do plano espiritual, porque a nossa visão ainda é limitada, né? A gente vê muita reunião mediúnica no alcance de cada um, mas ela é muito mais ampla. E Chico estava num trabalho inicial, né, de uma reunião mediúnica, a gente organizado igual o Chico fez, deve ter tido outras, mas organizada dessa forma, numa casa espírita, que a gente tem notícia, né? Dessa forma, a maneira deles trabalhar. E, Orlando, eu vou lançar uma curiosidade aqui agora. Isso me veio até há pouco tempo. Isso não é ninguém que me falou, não, é Chico que falou. Analisando tudo isso, o Chico, ele recebe uma ordem expressa dos mentores espirituais de abrir uma reunião de desobsessão, organizada do jeito que foi. Ele recrutou os médiuns todos, inclusive eu tenho um depoimento gravado da última média a desencarnar o ano passado, da Laura, uma entrevista que eu fiz com ela em 2013, ainda não divulguei o conteúdo da entrevista, que é bem interessante. A gente vai programar, organizar, fazer um trabalho sobre isso em live, ou em palestra, ou estudo, que a gente vai apresentar. Legal. Então, o Chico organizou aquilo tudo. E depois o André Luiz vem estudar desobsessão, reunião mediúnica, para lançar nos domínios da mediunidade. O que você acha? Ali foi um laboratório, né? Tanto no plano físico com os médicos, quanto no plano espiritual para estudo. Aí você falou nos livros. E o Chico recebia várias instruções dos mentores espirituais nesse quarto de hora, nesse final de hora da reunião mediúnica. E essas mensagens eram psicofonias, falas dos espíritos, que se perdiam. Na verdade, aqueles que estavam lá registravam parte. Eu sempre falo isso, né? Você está numa reunião, você recebe uma orientação falada, você sai ali com 60% do que ouviu, chega no portão é 30%, chega em casa é 20%, quando você acorda no outro dia, você lembra uma frase bonita que você guardou. É verdade. Não é? A gente vai perdendo, a memória não... É muito difícil. Tem gente que tem memória mais fotográfica para essas coisas, né? Mas, então, o Arnaldo estava muito pesaroso de perder aquelas comunicações na íntegra, né? E era André Luiz, meio dos erros que você falou aí, né? Teresa Dávila, os mentores da obra André Luiz Calderaro, tem mensagens, enfim. Então, o Pastorino presenteou Chico e Arnaldo com um gravador, que está na capa desse livro que você mostrou aí, para que pudesse, a partir daí, gravar essas mensagens. Isso se deu na inauguração da sede do MEI-MEI no ano de 1954. O MEI-MEI foi fundado em 52, mas a partir de 54 as mensagens passaram a ser gravadas para que pudessem ser estudadas pelos membros da casa em primeiro plano, e Emmanuel autorizou ir acumulando aquelas mensagens para futuramente lançar um livro. E esse futuramente foi lançar o livro Instruções Psicofônicas, junto com Os Domínios da Mediunidade.
Não é interessante? É. Então, era um trabalho programado, muito maior do que nós possamos imaginar. Porque, a partir daí, houve esse estudo, que, óbvio, foi no meio, a André Luiz estudando a tarefa mediúnica, com nomes trocados ali da equipagem mediúnica, né? Para que não causasse nenhum transtorno, e foi lançado em 1955, com instruções psicofônicas, paralelamente ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Está aqui o livro. E esse livro é um compêndio de estudo sobre o ambiente da reunião mediúnica, a carga energética, a formação da mesa, as faixas magnéticas que dominam, a questão da enfermagem espiritual, como deve ser, a parte psicológica dos espíritos não são bem explicados nesse livro. É um trabalho para quem está à frente ou está trabalhando a uma reunião mediúnica, é imprescindível, com a clareza que traz aquilo para a gente que a gente não consegue ver lá durante as tarefas. Mas, pelo depoimento dos espíritos, a gente começa a fazer assimilação. E, além de outros depoimentos, né, daqueles que foram atendidos, explicando a situação que chegaram, o encaminhamento, o trabalho realizado, eles retornam para dar um testemunho, né, daquela tarefa. Então, foi um trabalho muito grande, né, da área mediúnica para aquela época. E a gente vai ver que Chico recrutou a dedo, tem carta dele pedindo a pessoa para vir participar. Essa Laurinha mesmo, ela arrumou gente até para trazê-la de Belo Horizonte, porque não tinha médium. Sim. Ninguém estava querendo trabalhar. As irmãs do Chico aí começaram a frequentar, nem foram, né? A Cidália, a Lucila, as irmãs do Chico começaram, então, a se envolver naquele trabalho. E o interessante, que eu também gosto de citar muito desse livro, que é a única casa que tem a oração de Emmanuel registrada, a oração que fez na inauguração da casa. É maravilhosa a oração. Emmanuel, ele fala dele primeiro, como espírito, até chegar naquela porta para entrar no trabalho. É uma narrativa humilde e maravilhosa, ele se despojando de tantas coisas que ele viveu para estar ali num trabalho simples. Eu vou ler só um trechinho, que eu acho que vale a pena. Achamo-nos em nova casa de trabalho. Quantas vezes temos visto no curso dos milênios colunas aparentemente gloriosas, transubstanciadas em pó, albergando ilusões que nos arremessaram aos charcos das zonas inferiores. Em nosso novo tempo, sentimos a simplicidade reconquistada, para que nos disponhamos ao espírito de serviço, prevaleça, então, em nós a compreensão fraternal cada vez mais ampla. Eu acho que nós estamos precisando muito disso, para o espírito de serviço, né, falar mais alto em nós, senão os templos. Então, é a única casa que tem esse registro de Emmanuel em sua inauguração de sede. É no prefácio do livro, né? Não, é a lição de 29/7/54, que é a lição 21, do Instruções Psicofônicas, que chama Oração. Oração, está aqui. Correto. E hoje eu vou fazer essa leitura antes de nanar, de deitar, né? E logo depois, né, eles, nesse novo reuniões de mensagens, em 1956 é lançado o livro Vozes do Grande Além. Está aqui, ó. Cuja última mensagem é datada de 27/9/1956, em que Emmanuel termina também com uma prece muito bonita para o referido livro. Ele diz o seguinte: olha como as reuniões mediúnicas para ele era de uma grandeza que a gente às vezes não consegue nem perceber, né?
benfeitores da luz divina, que Deus vos recompense a tolerância e a bondade. Preces queridas do nosso tempo, ficai conosco. Mensagem de amor e luz, ide ao mundo, consolando e instruindo. Noites abençoadas a Deus. Olha, que beleza, né? Para entregar o livro para o público em geral. Pediu, fique conosco, mas vá consolar e instruir o mundo. É muito lindo. Então, são mensagens muito profundas, são testemunhos muito contundentes que nós temos nessas duas obras. Perfeito. E aí, não é? Nós vamos avançando no tempo, na evolução da casa, do Grupo Meimei, passam-se os anos, Chico até transfere-se para Uberaba, e aí tem um mineirinho aí em Pedro Leopoldo, e vai lançar um livro. Mas como que nasceu? Conta agora para nós como que nasceu, então, porque é uma sequência, esse Registros Imortais. Conta aqui para os nossos amigos da live, inclusive essa capa aqui que já dá... que parece que no lançamento o memorista Geraldo Leão, de início, não queria ceder, né? Conta toda essa história aí para nós. Bom, o Meimei, como a gente falou, foi o trabalho mais íntimo que o Chico realizou e continua sendo uma casa reservada a esse trabalho. Então, o Chico transferiu-se para Uberaba em 59, os amigos dele, aquelas pessoas que trabalhavam com o Chico, continuaram a sustentar a reunião, inclusive o Arnaldo. Mais tarde, o Arnaldo, profissionalmente, foi transferido para Brasília. O Chiquinho, cunhado de Chico, casado com Cidália, com a Dália, assumiu a reunião e continuou o trabalho, e as pessoas foram envelhecendo, né? Porque nós já estamos falando, o Chiquinho desencarnou em 82. Em 83, nós fomos pedir a Cidália que olhasse com o Chico, porque nós temos uma relação, digamos, familiar com o Chico, né? Fomos vizinhos de Dália, o Chico era amigo do meu pai, a nossa infância toda convivemos com as vindas do Chico aqui. Aí eu lembrei que o Meimei só tinha a reunião de quinta-feira, e em 54, na inauguração da sede, o Chico orientou Zeca Machado a fundar o Grupo Sheila, que tem uma reunião até hoje, às terças-feiras. As casas são irmãs. E depois, Zeca, em 64, abriu a sede do Grupo Sheila, né? Fez um novo espaço, mas continuou com essa tarefa mediúnica que foi iniciada lá até os dias de hoje. Eu estava na doutrina jovem, vi que só tinha isso, eu via nas outras casas, mas lá não entrava. Aí eu fui na casa de Dália, eu estou com uma mocidade, estou precisando de reunir no lugar, só da sede para nós, eu tenho que ver com o Chico. E na época, o marido era encarnado, o Chiquinho, quem estava dirigindo é o Geraldo Benício Rocha, o major, irmão de Arnaldo. E estavam os companheiros, inclusive a Cidália frequentava a reunião. E aí ela me trouxe a notícia do seguinte, que antes de começar, né, para começar o trabalho lá, eu tinha que começar na reunião de quinta-feira, recomendação de Chico. Certo. E o major. Então, eu e um outro amigo iniciamos, né, fomos os primeiros da segunda geração do Meimei a entrar nessa reunião. Aí o major passou a nos dar as orientações da tarefa mediúnica. E a gente, nessa época, não podia nem imaginar, nós queríamos estudar, fazer culto, fazer campanha do quilo, nós não estávamos focados nesse trabalho ainda. Mas aí, então, para a reunião, conhecemos, e ali era o nosso lugar, né? Então, passou-se, foram desencarnando, né? Aquela equipe do Meimei. Eu cheguei a trabalhar, tomar o café após a reunião, que tanto ensinamento nos trouxe.
Eles vinham de Belo Horizonte e cada semana um de Pedro Leopoldo oferecia um café. Café mineiro, que é gostoso, você sabe disso. Opa! Aí, quando foi... Depois, em 1989, o Major desencarnou e eu recebi um livro do Chico, A Semente de Mostarda, né? Menor semente. E nós assumimos o trabalho no Meimei, né? Junto com demais companheiros, evidentemente. E desenvolvemos as tarefas. O que aconteceu foi que o Meimei, nós não tínhamos história registrada, a não ser nos livros, não tinha foto, não tinha um objeto, entendeu? E com a vinda do centenário de Chico Xavier, teve uma programação intensa, aí estabelecer esses caminhos de luz que eu falei no início, Meimei estava incluso. Então, nós começamos a interessar para buscar algum acervo que pudesse ir resgatando a história do Meimei. E foi em 2010 que, no centenário do Chico, eu procurei o Geraldo Leão pedindo ele algum material. Ele é um memorialista de Pedro Leopoldo, que tem um vasto material de Chico também, fotográfico, escrito também. Ele, memorialista de Pedro Leopoldo, a história de Pedro Leopoldo confunde com a de Chico, né? Pelo menos até 59. Então, ele falou, eu queria o gravador emprestado, porque esse gravador ficou com o Pacheco, que era cunhado do Chico, casado com a Lucila Xavier, que datilografava as mensagens, porque não tinha como ficar reproduzindo essas fitas. O gravador era muito caro na década de 50. Né? Então, essa instrução foi de Emmanuel, datilografar, e ele ficou de posse do material e ficou com esse gravador. E mais tarde, com o desencarne da Lucila Xavier, o Wagner Silva, que é filho deles, doou para esse memorialista. Então, estava em posse dele, eu falei, nada mais justo a gente ter alguma coisa aqui. Então, eu fui atrás dele e pedi, eu falei, eu te empresto todas as fotos que eu tiver, mas o gravador não sai daqui, não. Porque ele é velho e não vou emprestar. Eu falei, vou contentar com o que tem, né? Então, ele até foi muito gentil, nos ofereceu muitas fotos, quadros, a gente fez uma exposição bacana, recebemos o presidente da FEB lá, enfim, a comunidade espírita toda nos visitou, mas aí surgiu o interesse da gente ficar mais de olho no acervo, ou despertar, né? Que ali tinha uma história muito importante para contar. Aí foi que eu comecei a olhar filmes, tirei fotografias de filmes, fui montando, e esse acervo foi acontecendo, Rani. Foi chegando doações, inclusive as 2 fotos originais de Meimei, que nós conhecemos no meio espírita, estão lá conosco, autografado por Arnaldo. Olha! Recebi mais 5 fotos inéditas de Meimei, e assim começou o nosso trabalho. E esse 2010 ele trouxe resultados, porque aí foi encontrado, junto ao gravador também, umas fitas de rolo, que o gravador não funcionava, que estava inutilizado. O Oceano, né, o nosso amigo Oceano, da Versátil Vídeo, o historiador se interessou por aquele material e levou esse material, mandou para os Estados Unidos e foram recuperados 7 horas de gravações originais feitas no Meimei, de vários espíritos, das mensagens que constam nesses livros. E foi recuperado, foi uma coisa inédita, maravilhosa. Arnaldo estava encarnado ainda, ficou muito feliz, inclusive, no prefácio das instruções, ele fala que, infelizmente, ele não podia registrar a beleza das recepções, das variados tons de voz, paradas, mais ou menos largas, o entrecortar das palavras ou frases de lágrimas que vinham durante a psicofonia. Então, a gente vê essa maravilha nesse DVD que foi lançado, são 3 DVDs, né? CDs, DVDs, que a Versátil Vídeo lançou em 2012, e, evidentemente, ela foi lançada no grupo Meimei, foi lá na nossa casa. E eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Mas esse gravador tinha que estar aqui. Mas ele já falou que não empresta, eu me achei muito imprudente.
de ir lá solicitar novamente ao amigo que emprestasse o gravador. Aí eu fiquei com aquilo e falei, olha, o máximo que ele vai me achar inconveniente vai me falar um não. Então, eu já tenho, então deixa eu ir lá. Aí, quando eu cheguei e falei com o Sr. Geraldo Leão, que estava com essa ideia, que eu queria lançar as fitas lá, se ele poderia emprestar, mas eu já estava preparado, não, mas é uma coisa que eu não consegui controlar. Era uma intuição, não era uma imposição minha, era uma intuição que eu tive. A primeira vez foi desejo, mas eu nem queria pedir. Tomar não é bem desagradável, mas eu não consegui sair dessa vibração, fui. Aí eu falei, não, perfeitamente, pode levar o gravador, só que eu vou te pedir que você me busque, eu que quero levar ele lá para você. Eu falei, meu Deus, mudou tudo. Aí fiquei feliz, aí falei assim, eu estou com as mensagens aqui que foram gravadas nesse gravador, que era de Pachequim, que foi publicado. Eu falei, olha, senhor, pode ser uma cópia, porque normalmente as publicações ficam com a editora, é um documento, né? Aí ele me mostrou, quando eu olhei a data, eu tinha em mente a última mensagem, que eu até citei, em setembro de 56, né? Do Voz do Grande Além, quando eu olho, era outubro de 56, a primeira mensagem. Era a próxima mensagem de onde encerrou o Vozes do Grande Além. Aí foi aquele susto, né? Eu falei, gente, essas mensagens são inéditas, mas eu tinha que conferir. Aí eu pedi se ele me emprestava a pasta. Não, pode levar. Aí eu olhei e vi que era inédito, comuniquei a ele que eram mensagens inéditas, e ele falou, não, então é a ação do MEI-MEI. Aí eu comuniquei a irmã do Chico, Dália, para registrar em cartório essa doação, ela como irmã dele, herdeira, né? E fomos providenciar a organização do livro. Inclusive, na minha mente, o Arnaldo estava encarnado e ele que deveria fazer. Mas Arnaldo já estava com 91 anos. Então, eu falei, vamos ajudar Arnaldo. Então, essa parte burocrática eu estava preparando, digitalizar as páginas, a editora, que foi a Vinha de Luz Serviço Editorial, que, né, assumiu essa tarefa conosco, e, enfim, fazer essa parte organizacional para me entregar para Arnaldo, para ele ver o que ele queria fazer. Apesar de que já estava tudo catalogado, a parte que competia à reunião. O Arnaldo me fez a surpresa primeiro, ele morreu, ele desencarnou. Adoece em 15 dias de desencarno. Então, nós, como estávamos dirigindo a casa, assumimos a responsabilidade de organizar e fazer uma pesquisa, né, sobre esta obra e sobre o MEI-MEI. Com os dados que constavam nas mensagens, nos foi possível resgatar muita coisa. Aí já foi uma garimpagem, né? Além das mensagens que estão ali, né? Elas são como são, né, originais. Nós ali tínhamos os espíritos comunicantes, as pessoas que participavam com o Chico na reunião, aquele período todo. Então, pessoas até que a gente desconhecia, que tinham passado por lá, a gente conseguiu fazer esse resgate histórico, por isso que passou a chamar Registros Imortais, né, que estava tudo registrado. E foi uma pesquisa que nós tivemos a felicidade de ter essa oportunidade de fazer, e resgatamos a história do MEI-MEI, né, na sua íntegra, com todo o material fotográfico, um acervo documental muito intenso, né, além das belíssimas mensagens. Então, assim que nasce o Registros Imortais, ele nasce no lançamento em 2012, 60 anos do MEI-MEI. Eu falo que foi um presente. Nós fizemos a reunião de 60 anos do MEI-MEI com o lançamento do DVD, e nesse dia nós encontramos um livro guardado há 60 anos, quase, né? E tivemos a felicidade de fazer esse trabalho, que foi um resgate histórico, e acho que hoje a gente entende as coisas que a gente vai construindo, né, com esse trabalho, resgata esse trabalho tão magnífico do Chico, junto àquela equipe, naquela casa, como diz o Hernando, abençoada. Esse livro é interessante,
que nós temos vários espíritos, né? Conte para nós aí esses vários espíritos que fazem parte, que são os comunicantes. E outra coisa, só foi através do Chico essas mensagens? Não. O Arnaldo, ele até muito interessante, eu falei que nós achamos em 2012, eu não tinha notícia dessas mensagens, ninguém tinha. E o Arnaldo dá uma entrevista no Reformador em setembro de 2011, quase um ano antes, né, da gente localizar essas mensagens. Ele fala do terceiro livro, que eu já tinha catalogado algumas mensagens, mas que ele entregou para Chico, Chico mudou para Uberaba, e ele nunca mais tinha visto essas mensagens. E deixou o registro histórico. E o Oceano também fez uma filmagem com ele nesse lançamento, que ele falou isso numa entrevista com o Oceano, que ele nunca mais tinha visto essas mensagens. E quando foi no ano seguinte, nós encontramos. Olha que sincronia da espiritualidade, né? Nada é por acaso. O livro não fica perdido 60 anos, fica guardado, né? Então, esse depoimento de Arnaldo, ele avaliza, né, o livro. Bom, no Meimei, tem muitos espíritos que manifestaram lá. Você falou também, até outros médiuns. Nós tínhamos uma psicógrafa também, uma psicofonia da Zínia Pereira, tinha do Chico Gonçalves, grande amigo aqui de Peteupodo, amigo do Chico, foi fundador da casa. A Zínia, Geraldo Benício Rossi, o Major, também era médium psicofônico. E essas mensagens também têm um conteúdo muito grande, né? Então, além dos espíritos que nós já conhecemos que manifestam através do Chico, como Meimei, André Luiz, tinha um irmão André, que eu cheguei a trabalhar com ele através do Geraldo Benício Rossi, dentre outros, tem um também que é Serinto. Serinto é bem conhecida, a prece de Serinto, que Arnaldo sempre falava. Quem acompanhou algumas coisas do Meimei vê essa dificuldade para o esclarecimento a esse espírito. Você já leu, você já deve ter visto, né, Orlando? Então, peraí, nós estamos sincronizados. Olha, guarda o que você vai falar posteriormente. Tá. Porque eu vou te dar um presente e para as pessoas da live. Ok. Repita, você falou o quê? Prece do quê? A prece de Serinto. Então, preste atenção numa coisa aí. Pode prestar atenção aí, que nós estamos sintonizados, meu amigo. Nós estamos sintonizados. Quer ver? Interessante. E eu estava citando essa prece porque o Serinto manifestou-se no dia 29 de agosto. Foi a segunda prece dele registrada no Meimei, que está nesse livro Registros Imortais. E 29 de agosto era o dia do aniversário de Arnaldo Rocha. Olha! E eles tiveram um trabalho tão intenso, os dois, no trabalho de esclarecimento, e o Arnaldo se sentiu tão gratificado daquele espírito se render a Jesus, que ele ficou muito emocionado na época. E, quando foi, o Serinto envia essa prece para ele no dia 29 de agosto. Interessante, né? Interessante. Eu queria separado aqui. É o que está resgatado, né, na voz do Chico, a prece. Infelizmente, eu não estou conseguindo reproduzir aqui para os nossos internautas. Aparece para mim aqui, mas para vocês só fica uma tela lá e não sai a execução. Mas nos valeu a intenção. Está registrado, né? E você não estava sabendo nada. Esse livro, eu acho eu também reporto até às vezes esses espíritos que manifestaram, porque um livro guardado 60 anos tem um objetivo.
Eu creio que o Arnaldo Rocha, se publicasse esse livro na sequência, teria muito pseudônimo. E talvez a gente não entendesse tanto a mensagem, o conteúdo, o porquê daquelas mensagens. Quando você olha aquele espírito, que inclusive eu coloco no livro aí, né, essa biografia de alguns espíritos comunicantes, aqueles que foram possíveis serem revelados ou encontrados na história. Nós temos o Raimundo Tavares, que é de Diamantina, né, ele era bacharel em Ciências e Letras, pelo Comércio de Juiz de Fora. Tem um aqui que tem um pseudônimo, AJCL, que facilmente a gente consegue decifrar, mas o respeito à identidade dele, se ele assinou assim, assim ficará. Ele foi um dirigente espírita, foi palestrante, teve obras publicadas e mostra a derrocada dele, o tempo que ele levou para poder assimilar ele. É uma mensagem bem profunda dele. O Cícero Pereira foi um professor, foi presidente da União Espírita, de 1936 a 37, então era um grande amigo do Chico. Viana de Carvalho está registrado aí no Vultos do Espiritismo, né? Foi um engenheiro militar, bacharel em matemática, ciências físicas e etc. Carloto Távora foi bispo de arquidiocese de Caratinga. Inclusive, foi até 1920. Inclusive, quando nós estávamos lançando essa obra, uma sobrinha neta dele estava lançando uma obra sobre a vida dele. Quer dizer, naquela época, eu acredito que Arnaldo não podia revelar esses nomes com a clareza que eu revelei, porque 60 anos após, né? É uma história interessante, que é o Luiz de Barros Fournier. Luiz Mariano de Barros Fournier, conhecido como Barros de Fournier. É o espírito da cidade do Rio de Janeiro, foi um coronel, membro da Cruzada dos Militares, que veio do Maranhão em 1877, né? O jornalista, escritor, conferencista, e dedicou as pesquisas científicas no campo mediúnico. E o Emmanuel o convida para ditar 4 mensagens que antecedia o centenário da doutrina espírita, ele que ficou responsável de trazer as mensagens para o meio espírita, que foi divulgado só agora. Foi nos 100 anos da doutrina espírita. Ele dá 4 mensagens para o trabalhador espírita. Antidoutrina, perante a doutrina. Muito interessante as falas do Barros de Fournier. E interessante, hoje, com a facilidade da pesquisa, eu descobri a casa que ele fundou no Rio de Janeiro. Entrei até em contato a semana passada, enviando a obra com as mensagens que eles não tinham conhecimento, e também uma médium que trabalhou lá com eles de pictografia, a dona Dinorá, ela que fez essas obras mediúnicas, de pintura mediúnica, de desenho mediúnico, na década de 30 e 40. E nós temos a primeira pintura mediúnica de Emmanuel, de 1940, feita por essa senhora, do benfeitor Emmanuel, que está lá no Centro Meimei. E elas ficaram bem entusiasmadas com essa história, eu enviei esse material para eles, chama Casa do Coração, no Rio de Janeiro. Espero que já tenham recebido. O José Xavier também, tão conhecido, né? Irmão do Chico, já estava trabalhando espiritualmente lá, trazendo várias mensagens, né? E preparação. O José Xavier ajudava o Chico na preparação das reuniões, né? Ele que praticamente dirigia as reuniões. E lá a gente vê determinado espírito que ia manifestar, devido à sua hierarquia espiritual, muitas vezes José Xavier vinha orientar o grupo na preparação. Ele estava um trabalhador, além de mensagem, ele era um trabalhador, deve ser até hoje, não sei, né? que ficava ali em trabalho mediúnico, né? O Efigênio Salles Vitor também, né, um espírita aqui de Belo Horizonte, muito devotado, fundou o Centro Tiago Maior, que ia à Casa de Amparo à Pobreza, né? Ele desencarnou em 1953, ele era muito amigo do Chico.
E eles tinham essa conversa, depois, quem se desencarnasse, queria vir estudar a mediunidade com olhos do plano espiritual. E assim ele fez no Meimei, mensagens belíssimas. Tem o Gustavo Ernesto Coelho, ele é o Monsenhor da Arquidiocese de São João del Rei, Minas Gerais, no período de 1883 a 87. Mensagem belíssima de um padre, né, que trabalhou junto aos povos. Tem da poetisa Iene Souza Pinto, temos o Dário Veloso, que é um poeta e escritor brasileiro, temos um reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, aliás, inclusive dois, o Osias Gonçalves e o Álvaro, que são da Igreja Presbiteriana. Por que a gente está citando esses nomes? Porque é o contexto do livro. Ele vem num momento em que vem alertar para todos nós, trabalhadores, que estamos aí na doutrina, ou que estamos em faixas de trabalho em nome do Cristo, o cuidado que a gente deve ter, a responsabilidade, né? A vivência do Evangelho, porque são depoimentos fortíssimos. Uns que conseguiram alcançar o resultado positivo com a tarefa, a maioria não. Então, é uma orientação para o meio religioso, tanto é que aqui reúne vários de todas as religiões, espíritas, católicos e protestantes, espíritas de depoimentos, né, daquela época. E eu acho bem interessante essa maneira que o livro traz. Além de trazer uma orientação muito direta, como eu falei, do Centenário da Doutrina e dos espíritas que trabalharam junto com Chico, nos trazendo essa visão do plano espiritual da tarefa que nós realizamos aqui enquanto encarnados. Eu acho que são notícias muito atuais, eu acho que bem compreensíveis para todos nós no momento em que nós vivemos, esse momento de transição. Eu acho que foi um livro que veio para esse momento. Por isso que ele ficou guardado. Perfeito. Tudo dentro de um planejamento da espiritualidade, né? Deixa eu fazer um último teste aqui. Vamos ver. Tá. Vamos ver aqui. Olá. Deixa eu ver. Vê se vai aparecer aí, tá? Tá. Divino condenado à morte sem culpa, enquanto te rememoramos, o madeiro da ignomínia, lança tua bênção sobre nós, os que nos enfileiramos junto à rebeldia do mau ladrão. Tu que te deixaste sacrificar pelos que morriam no cativeiro do mundo, lembra-te daqueles que ainda escravizam. Tu que te confiaste à extrema renúncia, pelos que padeciam na miséria, não te esqueças daqueles que ainda estendem na terra o sofrimento e a ignorância, a fome e a nudez. Muitos, ó eterno benfeitor, te rogarão socorro para os que foram relegados à intempérie. Entretanto, nós sabemos que a tua presença sublime aquece todos aqueles que foram abandonados à noite da provação. É por isso que nós te pediremos, por todas as mãos que erguem templos suntuosos em tua memória, esquecendo fora das portas os que soluçam de frio. Ah, Senhor, quantos te rogarão pela ovelha estraçalhada fora do aprisco? Nós, no entanto, não desconhecemos que o teu olhar vela
poderoso e vigilante, ao pé de todos os vencidos, para converter-lhes a dor em pão de tua graça no santuário da eterna vitória. Nós te rogaremos assim, Senhor, pelo lobo que se julga triunfante, Mestre da cruz, compadece-te, pois, de todos nós, os que te buscamos na oração do arrependimento, crucificados ainda no madeiro de nossa impiedade, algemados ao cárcere de nossos próprios crimes, garroteados pelas recordações tenebrosas que nos escravizam a consciência. Nós te rogamos, Senhor, abençoes o nosso propósito de abraçar o novo caminho, nós outros, os que abusamos da inteligência, os que exploramos as viúvas e os órfãos, os que ignorávamos deliberadamente os teus princípios e as tuas leis. Mestre da cruz, estende sobre nós teu olhar compassivo, tu, Senhor, que enquanto recebias a manifestação de pesar das mulheres piedosas de Jerusalém, pensavas em como haverias de converter a fraqueza de Pedro em resistência e como haverias de levantar o espírito de Judas, nosso irmão. Ó Senhor, compadece-te ainda das cruzes que talhamos, das aflições criadas por nós mesmos, e lança do madeiro que não merecias o teu olhar de perdão sobre as nossas dores, para que sejamos ainda, hoje como ontem, aliviados por tuas sublimes palavras. Perdoa-lhes, meu Pai, porque eles não sabem realmente o que fazem. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. Está aí. Maravilha, né? A gente vê emoção, né? No ar e as palavras tão profundas que tocam o coração da gente. Por isso que o Arnaldo tão emocionado ficou com a redenção desse espírito, né? Serinto, não é? Estamos, então, chegando ao nosso final, né, Eugênio? Você faça suas considerações com a mensagem. Fique à vontade para a parte final agora da nossa live. Rolando, eu vou pedir para fazer trecho de duas mensagens que estão nesse livro, que eu acho que é uma mensagem para todos nós que precisamos estar aí voltados para a doutrina espírita. Primeiro, chama Tema Vivo. É os estudos que o Efigênio fez. Eu sempre falo muito do básico nesse, tem mensagem que espíritos falaram para Chico, através de outros médicos, como eu falei que tem mensagens, mas aí tem que ler o livro, não dá para a gente falar tudo, né? Mas aqui ele fala sobre os temas doutrinários, né? Que são muito palpitantes para toda a nosso trabalho. E ele fala o seguinte: a reencarnação é a chave preciosa para a solução do labirintoso problema das desigualdades sociais. A sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é o fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes no labor científico. A desobsessão é um remédio substancial no alívio às condições deprimentes da humanidade.
Nessa parte aqui, ele fala das tarefas, né, que a gente está realizando no trabalho mediúnico, na divulgação doutrinária, como a reencarnação, a psicografia das cartas de consolação, o intercâmbio, mostra o lado científico, enfim, toda a obra que Chico fez como médium, porque se a gente for enumerar, em cada setor desse, o Chico trabalhou intensamente, inclusive nós estamos falando hoje sobre a desobsessão do remédio substancial ainda necessário para a humanidade. Mas ele dá um outro aspecto para a gente, que é um apelo que ele faz. Examinaremos, no entanto, num ângulo vulgaríssimo de nossas atividades, qual seja o impositivo da verdadeira cooperação dos espíritas com o espiritismo. Ele leva essa pergunta, ou esse questionamento, no sentido que, qual que é a verdadeira cooperação dos espíritas para o espiritismo? Então, ele faz o seguinte: apelemos uns para os outros, a fim de que venhamos a despersonalizar as nossas atitudes perante a doutrina que nos felicita, magnânima de amor e luz, para que as nossas casas de fé consigam desempenhar o expressivo papel que lhe é atribuído na atualidade do mundo. Um centro espírita é, sobretudo, um templo de manifestação dos pensamentos da esfera superior, na condução dos problemas humanos à sua equação necessária e justa. Em semelhantes santuários, nossos testemunhos de impessoalização devem ser incessantes, se quisermos oferecer o fruto da nossa instrumentalidade para o estandarte do cristianismo renascente, domine as consciências, libertando-as para a vida maior. Eu acho essa mensagem tão profunda nesse sentido. Qual que é a colaboração do centro espírita, do espírita, da casa espírita, né? Então, nós temos que despersonalizar e não ter as coisas muito impessoais. Essa questão, né, que às vezes domina as nossas ineficiências e passam a não trabalhar, né, como deve. Mas o principal que ele nos fala é o seguinte: o centro é, sobretudo, um tempo de manifestação dos pensamentos da esfera superior. Olha que responsabilidade, né? Ali é que está a manifestação das esferas maiores para a humanidade. Então, a gente tem que estar muito preparado para não perder a instrumentalidade, que é a nossa capacidade de intercâmbio. Senão, a gente começa a contar lorota, falando que é espírito superior. Né? Então, essa é a mensagem dos espíritos. E tem uma mensagem aqui que eu acho que ela é bem atual para o momento que vivemos na Terra, que chama Em Plena Era Nova. E é um momento em que a gente está vendo as pesquisas se alargando sobre espiritualidade, é um momento que se fala em tecnologia, em evolução tecnológica, científica, a ciência da medicina, da psicologia tem desenvolvido, inclusive, nós conhecemos a doutora Marden, né, Cardoso Otti, que está realizando um trabalho sobre espiritualidade, que está levando ela à indicação do Prêmio José Reis, né, para a parte de divulgação de ciência e tecnologia, pelos estudos relativos a esse trabalho de espiritualidade envolvendo a saúde mental, as cartas psicografadas que você participou, né, consoladoras, sobre a pomada do Pedro, livro que ela também lançou sobre luto, tratos e retratos. Então, nós parabenizamos a doutora Amada através dessa oportunidade, e também essa possibilidade de receber um prêmio que, tenho certeza que para ela será um abalizador maior da doutrina espírita e do trabalho científico aliado às instruções do plano mais alto. Então, essa mensagem ela vai muito diretamente a esse momento que nós vivemos, quando ele nos diz o seguinte, vou ler rapidinho, viu, Orlando?
De fato, a Terra vê-se frente a uma nova era. Sacudida pelo alvião científico, sente-se a mente do mundo abalada nos alicerces. É o progresso em todas as direções, conclamando os homens ao despertamento espiritual para a vastidão soberana da vida. A navegação aérea atendeu o problema dos transportes, conjugando o fantasma da fome por desterrá-lo nos seios das nações. A radiofonia patrocina a expansão do pensamento. A televisão modifica a face do mundo. Isso nós estamos falando em 1957. E a partir daí, quanto progresso nós tivemos, né? E ele fala mais o seguinte para a gente. A maneira dos últimos remanescentes do feudalismo, que estava terminando ali, que foram abatidos no século passado pelos golpes da República, todo regionalismo está sendo necessariamente massacrado pelo impositivo da comunhão social mais profunda. Então, ele fala o seguinte: não precisamos acrescentar qualquer anotação tendente a criar novo anseio e expectação geral em torno dos últimos eventos que impressionaram a humanidade. O domínio do combustível, a evolução da física nuclear, a penetração no reino atômico estão conferindo ao homem novos poderes que, analisados no conjunto, conferem reflexões muito graves. Olha o que nós estamos vivendo aí com a guerra. Exatamente. Olha aí, isso em 1957. Porque se o propósito da hegemonia política não foi devidamente controlado, criando-se espontaneamente mais ampla união da vida continental no planeta, o homem poderá efetivamente interferir no movimento pendular da Terra, determinando alterações de consequências imprevisíveis nas calotas terrestres, polares, quem fala aqui. Olha o que a gente está vivendo aí, gente. 57, a evolução disso já era previsto devido à não espiritualização do homem, na utilização desses recursos, né? Nós estamos aí com o aquecimento global só para falar de um fato, né? Entretanto, não devemos conduzir a imaginação para qualquer faixa obscura e pessimista. Os espíritos não são pessimistas, só nós que somos, hein? Esses espíritos superiores. Entendamos na presente renovação do mundo mais alto apelo da esfera superior para que o campo da evolução terrestre se incorpore à vida cósmica. Nós não estamos isolados do mundo, do universo, né? Não é do mundo, é do universo. A humanidade está sendo chamada a raciocinar em termos de infinito, no espaço e no tempo. E nesta hora, sem dúvida, o espiritismo é força capaz de auxiliar as criaturas, a fim de que desfaçam as cristalizações dogmáticas do caminho religioso, para que o pensamento do mundo, liberto de todos os castos e todas as fantasias, possa acompanhar a ciência em suas arrojadas iniciativas e a filosofia em imensas realizações sociológicas. Claro que necessitamos, no trato semelhante a assunto, muita cautela. Olha, uma mensagem também muito atual. Porquanto, se o homem de hoje aspira o contato com os habitantes de outros planetas, não podemos olvidar que seres de outros mundos também são os desencarnados, que há mais de um século estão convidando a atenção da Terra para a glória da vida na vida universal. Olha que mensagem, né? Vai acabar agora. Integrados assim, no conhecimento e na prática das nossas responsabilidades, atendamos os nossos deveres na condição de obreiros humildes do mundo novo, colaborando cada um de nós no ciclo de ação que nos é peculiar, para que a nossa doutrina, com a bênção de Deus e o sopro renovador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, possa, com as balizas de Kardec, amparar tanto quanto possível a mente surpreendida e desarvorada da multidão.
Todos nos achamos à face de uma época destinada a modificações profundas, mas saudando com otimismo e formulando votos para que todos arregimentemos na obra de preservação mútua e de redenção recíproca nas linhas multifárias em que nos desenvolve a inteligência. Recordemos para nossa edificação a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que o espírito de transformação não nos surpreenda acastelados no orgulho da raça e na vaidade regionalista. Efigênio Salles Vitor. É uma mensagem que parece que foi escrita hoje. Exatamente. Né? Porque nós falamos de 57, portanto, há mais de 60 anos, né? Mais 70, né? 60 anos. Que veio mostrar para a gente a situação que nós vivemos. Não era diferente da que nós estamos agora. Quer dizer, o processo de desenvolvimento nosso é muito lento. Os avisos já vinham há muito tempo. Então, vamos meditar nessas coisas para que a gente possa realmente estar centrado junto com a espiritualidade na tarefa que nos compete realizar dentro da pequenez que nós ainda nos encontramos. É uma mensagem para a nossa reflexão atualíssima e demonstra o quanto Chico, falando hoje em termos de tecnologia, quanto Chico é mais que 5G, não é? Na sua capacidade de filtragem da mediunidade, né? Eu falo que nós que estamos na tarefa da mediunidade, todos nós, né? Que exercemos a tarefa da mediunidade, nem G ainda somos, né? E o Chico está acima do 5G. Eu estou no modo aí. E isso, então, é uma mensagem que me leva a lembrar um dia ele no Abacateiro, não lembro totalmente a mensagem, mas ele estava falando sobre as inteligências sem Deus. Essa foi a temática que ele falou ali no Abacateiro, não é? Então, da preocupação das inteligências, das grandes inteligências sem Deus, utilizando desses recursos que estão à sua mão, não é? Então, a gente pega uma mensagem dessa e faz uma reflexão, nós que estamos aí numa guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, enfrentando uma pandemia, né, as potências da energia que foram descobertas, que nos escravizou, não vivemos sem elas, né? E o perigo que essas mesmas bênçãos se tornam para o homem na mão dessas na mão dessas inteligências sem Deus. Sem Deus. Né? Por mais usem, às vezes, o nome dele, não é? E mostrando esse grande vício da humanidade que nós vemos nas cruzadas, nas inquisições, e se utilizando dessa visão desse Deus do exército, quando Jesus vem nos trazer o Deus do amor, né? Que pena, chegamos ao final da nossa live. Queríamos aqui desfrutar da sua presença e falarmos mais ainda dessa obra maravilhosa. Aonde adquirir? Como que os internautas adquirem essa obra? Pode ligar para pedir na editora Vinha de Luz, que tem um catálogo lá, na internet vocês vão encontrar, também nas revendedoras normais, né? Candeia, né? Cultura, Boa Nova, todos têm. Tá, e aqui na casa, então, se quiser ligar para mim, eu mando 3665-1797, 31. Só me ligar, passar endereço que nós mandamos. Repete aí para nós, devagar. 31, prefixo? 3665-1797. De quarta a domingo, de 14 às 18, eu estou aqui. Ok. Então,
Eugênio, quero agradecer muito a sua presença no Cantinho Espírita, com esse tema tão fascinante e que nos fala tanto da autenticidade do trabalho missionário de Chico Amor Xavier. Receba o nosso fraternal abraço aqui e pode falar. Pode. O meio também nós abrimos para visitação, vendo para os lados das Minas Gerais. Nós temos um memorial lá, Chico em Família, que é um acervo grande que nós recebemos. Futuramente nós podemos conversar sobre isso. Um trabalho interessante. Nós estamos ainda estudando todo o material, já expusemos a maioria deles. Então, vocês estão convidados a visitar o nosso canal também, Eugênio Eustáquio Meimei, no YouTube. Eugênio Eustáquio. Okay. Eu agradeço de coração nessa oportunidade, foi uma alegria estar com você, rever nos bastidores da Letícia, né? Muita saúde e paz para vocês, e que sua neta continue crescendo linda como está. Muito obrigado, minha querida Alice, minha neta amada, e logo estaremos juntos, e peço que coloque o meu nome e de Letícia Ferraro, coloque os nossos nomes nas reuniões, peço encarecidamente, sim, para essa retomada que nós estamos tendo aí agora, nesse final de semana, com a psicografia em São Paulo, no Grupo Espírita Seara das Fraternidades, em São Caetano do Sul, na Rua Silvia, 538, Santa Maria, em São Caetano do Sul. Dia 20 agora, domingo, estaremos, e no dia 19 com a palestra. Coloque o nosso nome para que eu e Letícia possamos cumprir da melhor forma possível essa tarefa que não nos pertence, mas pertence à espiritualidade, ao Mestre Jesus, que nos deu essa tarefa como um instrumento de redenção aos nossos espíritos, de certo, falidos, mas que estamos aí com essa oportunidade da tarefa para o nosso crescimento. Ok? Coloque o nosso nome aí. Eu peço que Deus abençoe o trabalho, né? Que console muitos corações. As suas últimas palavras aos internautas e finalizamos. Tá bom. Meus amigos, então foi uma alegria estar com vocês. Esse bate-papo com o Orlando, que tão bem conduz as suas lives, nos dá a oportunidade de trazer alguma coisa, né, que a gente teve acesso do nosso querido Chico. Então, ficamos muito felizes e, com assim, acreditamos que vamos ampliando a nossa família espírita, cada um no seu ponto de trabalho, como o Chico sempre nos disse. Um beijo no coração de todos. Estamos aqui em Pedro Leopoldo, quando puderem, nos façam uma visita. Que Jesus abençoe a todos, abençoe você e sua família. Muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Queridos amigos, fiquem com Deus, muita paz em seus corações e que terça-feira estejamos juntos no nosso programa Os Mensageiros, onde estudamos a obra Os Mensageiros, de André Luiz, pelas mãos abençoadas de Chico Amor Xavier. Tenham um final de semana com muita paz, com muita luz em família, com muita saúde em seus corações. Um beijo no coração de todos. Eugênio, aguarda aí. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.